Pessoal, para a nossa revisão de função polinomial do primeiro grau, estamos trazendo uma questão aqui da SPM de São Paulo. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante que foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. Temos aqui o gráfico da função da variação da temperatura em função do tempo em minutos. O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius é de... Então, vamos lá. Como a questão falou que é linear, nós já sabemos que é uma função do primeiro grau. Função sendo do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então temos aqui, ó, a nossa função vai ser da forma y é igual a ax mais b. Para resolver essa questão, eu preciso dos valores de a e b, que nós vamos extrair tanto o valor de a como de b do gráfico. Para isso, a gente vai dar uma ampliada no gráfico aqui para fazer uma análise bem detalhada. Pessoal, então vamos lá. A temperatura, ela está aqui no eixo Y. E o tempo em minutos no eixo X. Para a nossa análise do gráfico, 2 pontos são muito importantes para a gente, tá? Onde toca o eixo Y, que no caso aqui é 24 graus, e onde toca o eixo X aos 48 minutos. Então, vamos interpretar aqui. Quer dizer que no momento zero, né, tempo zero, o gráfico marca 24. Quer dizer que no instante que ela foi ligada, na hora que você ligou essa câmera frigorífica, ela estava marcando 24 graus. Com o passar do tempo, a temperatura foi diminuindo. Ela vai diminuindo. Com o passar do tempo, o tempo vai passando, ela vai diminuindo. Aos 48 minutos, a temperatura zerou. A temperatura é zero. Depois de 48 minutos, a temperatura foi ficando abaixo de zero, né? Abaixo de zero aqui, ó. Então ela foi ficando negativa. Então, repetindo. No momento que ela foi ligada, 24 graus. Então, nós temos um ponto aqui em destaque, que é o ponto 0 e 24. O tempo 0, temperatura 24. Com o passar do tempo, depois de ligada, o tempo foi passando, a temperatura, de acordo com o gráfico, foi diminuindo. E eu tenho um segundo ponto. Aos 48 minutos, como tocou o eixo X, a temperatura é 0. Então, esses 2 pontos aqui são muito importantes para a gente identificar, construir, montar a nossa equação. Relembrando, é do primeiro grau, é do termo ax mais b. Termo A, termo B. O termo B, a gente já vai identificá-lo aqui. É onde o gráfico toca o eixo Y, ou seja, o momento zero. Sempre o termo B vai ser o momento zero da minha função. Então nós podemos dizer que aqui já vem um mais 24. Está aqui o termo B. E o termo A? O termo A
a gente vai ter que fazer um cálculo. Porque o termo A é a variação de y dividida pela variação de x no gráfico. Então, enquanto o y variou de 24 caiu para 0, variou 24 graus. Então, o termo y teve uma variação de 24 graus, que ele começou em 24 até 0. Ele zerou aqui. Para eles variar 24 graus, para zerar de 24 para 0, transcorreu 48 minutos, perdão, 48 minutos. Ou seja, a minha variação da temperatura foi de 24 graus em 48 minutos. Então nós temos aqui 24 graus negativos em 48 minutos. Simplificando aqui tudo por 24, 24 por 24 dá 1, 48 por 24 dá 2. Aqui eu estou dizendo que variou 1 grau, diminui 1 grau a cada 2 minutos. Essa variação é o termo A. Esta variação é o termo A. Então esse menos meio vai vir aqui no lugar de A. Menos meio de x. Então, recapitulando, eu preciso dos termos A e B. Termo B é onde toca o eixo Y, sempre. Sempre o termo B onde toca o eixo Y. E o termo A, quando a gente forma esse triângulo aqui com o gráfico, ó. Então, a variação vai ser entre 24 graus por 48 minutos. Então, nós temos aqui minha função ax mais b. O termo b é o ponto onde o gráfico intersecta, toca o eixo y, né? Que nós definimos aqui com 24. E o termo a é a divisão da variação de y, repetindo aqui, ó, menos 24, pela variação de x, 48. Menos 24, 48, menos meio. Então, no lugar do termo A, está aqui o menos meio. No lugar do termo B, está aqui o 24. Encontramos a função que representa esse gráfico aqui, tá? Encontramos a função que representa este gráfico, essa reta aqui. Então agora a gente pode responder a questão, atender o que a questão está exigindo aqui. Quando a temperatura pelo gráfico a gente sabe que é y. Então, quando a temperatura for menos 18, qual é o tempo? Então, quando o y for menos 18 graus, qual vai ser o tempo? Depois de quanto tempo que y vai atingir menos 18 graus? A temperatura está caindo, ó, 24, foi diminuindo, chegou aqui, ela zerou e ela continuou caindo. Ele quer saber qual o tempo, depois de ligada, que ela atingiu menos 18 graus. Então, temperatura y, então vou colocar menos 18 no lugar de y. Então, toda a minha função, menos meio de x mais 24, isso tudo, menos meio de x mais 24 é igual a y. Então, vai ser igual a menos
18. Porque ele está me dando a temperatura e quer o tempo, ele quer x. Menos meio de x é igual a menos 18. Tá mais 24. Vai passar para lá, menos 24. Menos 1 vezes x dá x. X dividido por 2. Sinais iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. Menos 42. Menos num membro, menos no outro. Multiplica por menos 1. Eu vou acabar ficando com x sobre 2. Trocando os sinais, né? É igual a 42. X sobre 2 é igual a 42. X é igual. Aqui é a barra de divisão. Está dividindo por 2, passa para cá. 42 multiplicado por 2. 42 vezes 2. 84 minutos. Ou seja, quer dizer que essa câmera ligada a 24 graus, tendo uma variação de menos 1 grau a cada 2 minutos, ela vai atingir menos 18 graus com 84 minutos depois de ligada. Beleza, pessoal? Então, lembrando, linear, termo B, termo a minha equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, determino os pontos B, os pontos A e resolvo a minha equação.